A história de Merlin, o mago dos magos. Merlin, o senhor da floresta, tendo o dom da metamorfose, podendo então assumir qualquer forma. Ele vivia em uma floresta encantada, misteriosa, e seu castelo era o núcleo da própria floresta dos mistérios. Sua geração como ser foi algo extraordinário. Sua mãe era uma princesa extremamente linda, cujo pai tinha seus próprios planos para ela. E com muita preocupação para que ela não fosse jamais tocada por alguém não desejado por ele, a manteve trancada em uma torre a fim de esperar o casamento com o príncipe de seu agrado. Num certo momento de sua existência, ela narra que tivera sido visitada durante o sono por um espírito, um incubus, que havia entrado voando por sua janela e se une a ela. O incubus era um personagem masculino que normalmente se aproveitava para se aproximar durante o sono e se unia a elas, ou seja, no momento que as mulheres estariam inconscientes, gerando filhos meio humanos, meio gênios, meio magos. Eles eram dotados de poderes mágicos místicos, com poderes jamais conhecidos pelos homens comuns, pertencendo assim a dois mundos simultaneamente. Assim a princesa, sua mãe, engravidou e foi renegada pelo próprio pai e por toda a comunidade. E ela permanece sozinha na torre com muita dificuldade e na maior solidão. Porém, assim que o pequenino nasce, ele mesmo a consola. Nascera já falando, e diz a ela que ele era um ser muito especial, que aquele nascimento era necessário e que ele a protegeria, lembrando que era uma criança diferente, dotada de poderes mágicos. Mais tarde, a mãe fora levada a um tribunal para ser julgada por seu crime, que consideravam ser um adultério por ela cometido. Neste momento, ele, o pequenino Merlin, depõe em favor de sua mãe em pleno júri, deixando todos absolutamente perplexos. E ele fala a todos que a mãe não havia feito nada de errado e que seu nascimento era predestinado e necessário. Depois de tamanho choque, todos passaram a temê-lo, pois uma criança tão pequena falando com tanta propriedade. O tempo passou e sua mãe, já na tenra idade, parte, e ele fica sozinho e se torna mais estranho, andando pelos cantos, sempre ocupado com seus preparados mágicos. Era uma figura que todos temiam. Naquela época, na comunidade dos bretões, que eram celtas romanizados, quando Roma se retira e deixa a Bretanha, a situação era muito difícil. Eram cercados de povos não simpáticos e sem a força de Roma para defendê-los, ou seja, estavam cercados de perigos por todos os lados. Havia um rei chamado Vortigern que, pretendendo proteger seu povo, faz uma aliança com os saxões, colocando assim o próprio inimigo dentro de casa. Profanaram toda a comunidade e tomaram posse do reino, tornando-se os senhores daquela terra. Os bretões, revoltados por não terem a chance de lutar por suas terras. Havia uma tradição muito relevante entre os celtas. Quando um rei não era digno, toda a terra sofria. O rei era tido como esposo da terra. Então, no caso do mau rei, era necessário enviuvar a terra e colocar um novo rei que fosse digno. Os druidas, que eram mais poderosos do que o próprio rei, eram os instrutores dos reis, decretavam que aquele rei indigno deveria ser morto. E Vortigern, sabendo disso, rapidamente pega sua corte, as pessoas mais próximas a ele, os cavalheiros mais fiéis e foge para o norte, num local onde se sentisse mais seguro.
Começa então a comandar a construção de uma fortaleza. Porém, toda vez que começavam a construir, a terra tremia e tudo desabava. E aí, os seus 2 magos que haviam ido com ele, não sabendo como resolver a situação, disseram a ele que seria necessário fazer um sacrifício de sangue. E para tanto seria necessária uma criança órfã, sacrificá-la no local para acalmar a terra. Ao procurarem uma comunidade próxima, encontraram para a satisfação de todos do local Merlin, uma oportunidade que todos que o temiam esperavam. Merlin, muito tranquilo, vai com eles, já sabendo o que estava predestinado a acontecer a ele. Quando ele chega diante do rei Vortigern, diz: esses 2 magos não sabem o que estão falando, não sabem explicar o que está acontecendo aqui, e o meu sacrifício tão pouco vai resolver. O que ocorre aí, embaixo, é que existem 2 dragões, um branco e um vermelho, lutando debaixo da terra. E a luta entre eles faz com que a terra trema. E essa luta representa, na verdade, a vossa casa real, contra a casa Pendragon, que era uma outra família nobre que aspirava a assumir o reinado na Bretanha, que tinha sido abandonada. Mas enquanto o rei não era morto, outro não poderia assumir. Ele diz: essa batalha entre esses dragões eu posso pacificar, mas a batalha entre a vossa casa real e a casa dos Pendragon, não, que fatalmente chegará por aqui e te derrotarão. O rei, apesar dos prenúncios não serem bons, ele vê que aquele jovem sabia muito mais de magia do que os próprios conselheiros. Toma Merlin como seu conselheiro. Ele faz um feitiço que permite que a construção seja feita, mas como previsto anteriormente, Uther Pendragon, mais cedo ou mais tarde, apareceria por ali. E de fato aconteceu. Vence Vortigern e Merlin se torna conselheiro dele. Era o sonho de formar um rei que pudesse unir aquela terra, as comunidades da Bretanha que ali existisse, para que pudessem resistir às invasões que vinham de todos os lados. Merlin, então, volta com Uther e a partir daí ele vai formar Uther, educar Uther para ser este rei que uniria todas as terras. Mas as paixões de Uther, a paixão dele por uma jovem chamada Igraine, que era esposa do duque da Cornualha, era um dos reinos que teria de ser unidos. A paixão dele por esta mulher casada faz com que toda a união que tinha sido conquistada até então se perdesse. Mas Merlin não deixava de acreditar que a Távola era possível, que Camelot era possível. Então, através de suas artes mágicas, ele consolida a união de Uther com Igraine, a Bela. E quando os 2 se unem, ele coloca uma condição: que o fruto daquela união, a criança que nascesse, seria dele. Uther, enlouquecido de paixão, concordou de imediato, e assim é feito. Quando nasce o bebê Arthur, ele é entregue recém-nascido a Merlin, e ele o leva e vai formá-lo e educá-lo para se tornar o futuro rei. Uma vez que Uther não tinha se mostrado digno, depois de longo tempo, Arthur se mostra o legítimo herdeiro e retira a espada da pedra. Enfrenta os senhores da terra com o apoio de Leon de Grace, que é o único senhor da terra que o apoia. Pacificada então a guerra, toma como esposa filha de Leon de Grace, que era Wyners, e forma ali Camelot, e dentro de Camelot o seu castelo, e dentro do castelo uma mesa redonda, onde se sentariam os melhores cavalheiros do mundo. Merlin então encontra uma jovem belíssima, de nome Nimue, que havia sido gerada
já com a intenção de seduzir Merlin. Ela era como uma fada, filha de uma sereia, de uma beleza extraordinária. E ele se sente muito atraído por ela, e paulatinamente ele vai ensinando seus feitiços a essa jovem, mesmo sabendo que um dia ela usaria desse conhecimento para aprisioná-lo. Apesar disso, ele não se detém e vai entregando os seus feitiços, até que ela acaba utilizando o feitiço de Merlin para aprisioná-lo num outro plano. Ele desperta de repente como se estivesse em uma cama numa torre. Nimue diz que ele agora é seu prisioneiro. Ela podia ir e vir, mas ele tinha que estar sempre ali. Depois, quando ela mesma tenta reverter o feitiço, que havia sido tão forte que nem ela consegue. Então Merlin, a partir daí, nunca mais volta à Távola. Ele sai do espaço-tempo e entra num mundo atemporal, onde ali observa as aventuras, os feitos, as sagas dos homens. Há quem acredite que um dia ele conseguirá romper essa prisão, essa barreira e voltará ao mundo, juntamente com o Rei Arthur. Olá, amiguinhos! Estão gostando das historinhas? Então deixe um like, se inscreva no canal, aperte o sininho para mais vídeos. Gratidão, muita luz!